trazendo mais uma lição da nossa revista, né? O verdadeiro pentecostalismo, né? Palavra difícil, de tanto a gente já está acostumado com ela. Nosso título da lição de hoje, dia 31 de janeiro de 2021, é o fruto do Espírito, o eu crucificado. É interessante esse título porque nós vamos falar do fruto do Espírito nas nossas vidas, que para mim é o melhor desse mundo, né? Mas para isso nós temos que o nosso eu, as nossas vontades tem que morrer, ser crucificado com Jesus, mas vivo com Ele também, né? O eu, qual é o eu? As nossas vontades. Perdão, por isso crucificado, morreu as nossas vontades. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, morreu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? O textuário diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em graça, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. A nossa verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, ou seja, da verdade cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Igreja, quando a Bíblia fala de igreja, ele não fala de um tempo de pedra. Esse tempo de pedra já não existe mais. O tempo do primeiro tempo, segundo tempo não existe mais. O tempo que ele fala é o tempo ser humano, onde o Espírito Santo habita, né? A leitura diária, tem a leitura diária e tem a leitura em casa. A leitura em casa a gente lê normalmente, mas a gente foge muito dessa leitura diária. Eu vou dar uma pincelada aqui pra gente ter uma noção da lição toda. Leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A segunda, Romanos 7, de 15 a 19, e vai falar o apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal, aquela pessoa que é muito legalista, né? Aconteceu isso com fariseus e saduceus, mais com fariseus, né? Que vai muito pela letra, pela interpretação, inteligência humana, do que pela revelação do Espírito Santo. Então ele se torna muito formal e esquece quem tem que revelar é o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que a palavra se é que o Espírito Santo habita em vós. Então, se não habitar, ele vai ser legalista ou vai ser relaxado. Mas se habitar, ele vai pegar esse legalismo, que é o conhecimento da palavra, vai tirar do formal e vai levar para o espiritual. Amém? Romanos 8,5, que é na terça. Existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes em Jesus. É a ação do Espírito Santo na tua vida. Se tu rouba, tu não rouba mais, não vai roubar mais. Se tu mente, não vai mentir mais. Se tu andava nu, não vai andar mais, né? Se tu era mal educado, tu vai ser educado, e assim vai. Se tu mentia, não vai mentir mais. Então essa diferença é visível. Quarta, Romanos 8, de 8 a 9. Quem tem o Espírito de Cristo, este pertence a Deus. Só é de Cristo quem tem o Espírito Santo dele. Quem não tem, não é de Cristo, é do mundo, do inimigo, do pecado. Mas não é de Cristo, só é de Cristo quem tem seu Espírito. Quinta, 2 Coríntios 4,16. Os que estão em Cristo se renovam a cada dia no seu interior. A gente se desenvolve mais no interior do que no exterior. O exterior, na verdade, é o reflexo do seu interior. Então, a observância aqui é mudar no interior e, como reflexo, o exterior é consequência. Amém? Não ao contrário. Sexta, Gálatas 2,20. O Senhor Jesus vive naquele que está crucificado com ele. O Senhor Jesus vive naqueles que estão crucificados, aquele que morreu por pecado e reviveu com Cristo. Sábado, Gálatas 3,5. A carne deve ser subjugada pelo Espírito Santo. Nós temos que mortificar o nosso eu, que é o título da lição, o eu crucificado. Temos que mortificar o nosso eu e deixar o Espírito de Deus nos guiar. Amém? Agora se vamos para a leitura em classe. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, seja, é mais espiritual do que carnal. A gente não pode deixar de carnal porque nós vivemos com a carne, dormimos com a carne, trabalhamos com a carne, vamos para a igreja para a carne, mas temos que aprender a dominá-la, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estas opõem-se a um ao outro, para que
não façais o que quereis. Essa é a ação do Espírito Santo, o conflito entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo veio justamente para liderar esse conflito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É aquela pessoa formal, né? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Aí vai listar as obras da carne, que são muitas, não são só essas não, mas vamos ficar só com essa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emoções, iras, pelejas, dissensões, heresias. Essas emoções aqui são aqueles elementos químicos que os feiticeiros usam para enganar, enfeitiçar as pessoas através de alguma coisa líquida, né? Pelo cheiro, né? Invejas, homicídio. Essa inveja aqui não é humana, vem lá da inveja de Satanás querendo ficar com o trono de Deus, vem de lá. Homicídios, bebedice, glutonorias. Bebedice é só uma coisa, glutonaria envolve a bebedice e outras coisas mais. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem quais coisas não herdarão o reino do céu. Todo mundo que participa do que eu acabei de ler, dessas heresias aí, dessas obras da carne, não tem parte com Deus. Mas o fruto do Espírito, assim, aqueles que têm parte com Deus. É caridade, traduzindo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a caridade é o ponto culminante do fruto do Espírito, que tem como consequência gozo, paz, longanimidade e os demais, né? Inclusive a paz e a fé, né? Contra estas coisas não há lei. Quem anda com o fruto do Espírito não tem lei que a condene, pelo contrário, né? Os que são de Cristo crucificam a carne, ou morrem a carne, com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência é algo exacerbado, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Então, o nosso objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, e os objetivos específicos estão nos tópicos. O primeiro tópico que a gente vai ver agora é conceituar o Espírito Santo, né? Aí ao longo do tempo eu vou distinguindo os tópicos, amém? Introdução. Qual é o nosso assunto? Primeiro tópico, conceituar, ou seja, tentar entender o que é fruto do Espírito, né? Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundantemente manifestado no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? A contender contra a carne para que o Espírito prevaleça e a carne seja mortificar o eu, crucificar o eu. Essa é a atitude do Espírito Santo, para que você cresça no conhecimento, não só na estrutura, mas no conhecimento, na verdade do Senhor. Amém? Primeiro tópico aí, o fruto do Espírito na vida do crente. Vamos ver como é esse fruto do Espírito na vida do crente. Tem um leve conceito aqui introdutório para a gente entrar na definição. Definição é o entendimento que é o Espírito Santo, né? O fruto do Espírito, perdão. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é uma expressão do Espírito na vida do crente. Ou seja, quando você tem o Espírito de Deus em sua vida, você se liberta da lei, o legalismo, a formalidade, né, e dos rudimentos desse mundo, as vãs doutrinas que pode confundir seu pensamento espiritual, né, se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, né? E não é uma vida passiva, é uma vida de atividade na obra. Você não foi batizado no Espírito Santo, você não se enche do Espírito Santo para ficar sentado no banco de uma igreja. Você é cheio e é batizado para fazer a vontade do Pai, crucificando o seu eu e deixando o Espírito Santo te guiar aonde ele te mandar, né? Amém? É uma vida ativa, não é passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida.
O fruto do Espírito, Gálatas 6, paz, longanimidade, amor, né? Temperança. Isso é o resultado do Espírito Santo na sua vida. Amém? Primeiro ponto, definição. Vamos explicar o que é fruto do Espírito. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo e nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um amadurecimento do cristão em Cristo Jesus, desde que ele tenha o Espírito Santo dele ser cheio, ou se for algo mais relevante, como alguma espécie de líder, ou evangelizar, né? Que para evangelizar tu tem que ter revestimento do alto. Por isso que não sai de Jerusalém até que seja poder do alto. O revestimento do alto, batismo do Espírito Santo. Então, você tem uma consequência da sua intimidade com Deus, da sua obra, da sua obediência ao Senhor. Então, o fruto do Espírito é revelante a isso. Eu coloquei aí um vídeo da irmã da classe Sara, da nossa classe da Monte Carmelo de Senhoras, explicando o que é o fruto do Espírito. Essa aqui é... Olha, uma coisa eu vou querer que vocês entendam. Entenderam? O eu cheguei eu. Depois aqui ainda era eu. Mas aqui já não sou mais eu. Em vez de eu crescer para cima, eu fui diminuindo. Porque na presença de Deus, quem quer ser grande, ele tem que andar de joelho. Temos que ser transformados. Então é isso aqui que eu digo para vocês, como o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas e como o fruto de Deus na nossa vida, ele é interessante. Se você observar aqui, tem algumas feridas. Tem algumas feridas nos pombos. Isso são quando tem coisas pesadas, duras na nossa vida, que nós não queremos abrir mão. Aí, muitas das vezes Deus ele arranca com força e fere, fica ferida dentro de nós, mas o Senhor ele dá o bálsamo. Esse bálsamo ele vem através do fruto do Espírito, ele vem através da nossa consagração, ele vem através do nosso descer, do nosso praticar a palavra de Deus, a nossa humildade. Então, irmãs, eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos como é um ser humano. Aqui somos nós na presença de Deus, o meu eu. Ainda quando eu aceitei Jesus, ainda tem eu, porque a gente não quer abrir mão. Mas quando nós entregamos verdadeiramente para Deus, a gente vai falar aquele versículo que Paulo falou assim: Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? É esse aqui. Pode vir pedrada, pode vir calúnia, pode vir ofensa, pode vocês receber o que quiser, mas se você está 100% na mão de Jesus, ele vai fazer uma transformação nas nossas vidas. Vocês estão entendendo, tá? Ela usou a laranja, vocês viram aí no vídeo. Então é muito, muito bonito quando um professor é usado por Deus para usar uma laranja que a gente tem como ideia o fruto do Espírito, uma laranja para usar pedagogicamente e explicar como é o fruto do Espírito na nossa vida. Eu achei bonito, então eu coloquei para vocês verem como exemplo de aula pedagógica para um entendimento do que é o fruto do Espírito. É o fruto em singular, como se fosse uma laranja, que tem os seus gomos, onde tem o amor, a longanimidade, a benignidade, a paz, e ela explica ali tão graciosamente, por isso que eu coloquei o vídeo no começo dessa aula para vocês verem. Amém? Ele sugere gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça e no Senhor Jesus Cristo. Como acontece com a santificação, o apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto do Espírito, que é o que a gente falamos aqui, né? Daqui as modalidades do fruto do Espírito: paz, mansidão, benignidade, está na leitura. Fruto do Espírito: caridade, que é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá aí. É um fruto com 9 gomos. Você tem, se você não tem, a gente já nasce alguns, mas outros a gente tem que desenvolver. Se a gente não tem, a gente tem que ir atrás, porque é isso aqui que a gente vamos levar para o reino dos céus. A gente não vamos levar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo servem para crescimento do cristão na igreja, da igreja de Cristo. Então, enquanto estivermos aqui, os dons não servem para isso. Quando a gente for resplandecer aos céus, nós não vamos levar dons, não. Os dons são para o mundo terreno, para a igreja ser santa, né? Quando nós formos aos céus, nós vamos levar o fruto do Espírito. Não vamos levar dons, embora os dois aqui são importantes. Aqui, no reino do céu, não. Amém? Então, é importante essa moralidade do fruto do Espírito para a nossa vida, porque é o melhoramento dos santos da casa do Senhor. Amém? Segundo ponto, o fruto em si. Segundo ponto, né? No singular, o fruto, a laranja, como está lá na explicação da irmã no início da nossa aula, né? Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne. Ele contrapõe lá as obras da carne, né? Prostituição, idolatria, com o fruto do Espírito, amor, benignidade, bondade, para comparar quem é de Cristo e quem não é, né? Na realidade é isso. Com o fruto do Espírito, versículo 22, versículo 19, versículo 22 da nossa leitura bíblica. No singular, quando era de se esperar frutos, mas na realidade é um fruto, com 9 gomos. O missionário Eurico Bergens explica esse singular, ilustra esse fruto com uma laranja e seus gomos, por isso que eu coloquei o vídeo da irmã, né? O fruto que aparece logo em seguida é o amor, né? Ou caridade. Na versão Almeida corrigida de 1969 diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor, ou seja, depois do amor, o amor é o gomo principal. Depois do amor vem o gozo, vem a paz, vem a longanimidade, né? Até lá o final a temperança. São reflexo do amor. Sem o amor não é nada. O que adianta eu falar língua dos anjos e língua dos homens se eu não tiver amor? Seria como um sino que badala e não tem significado e entendimento nenhum. Sem amor, a profecia, sem amor, o fruto do Espírito, sem amor, falar em línguas, não tem sentido. Então o amor é o sentido entre tudo e todos, né? E principalmente o que nos une a Deus, né? O fruto do Espírito, 9 gomos na modalidade. A forma singular sugere que ela se produz na unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne, ou seja, o fruto do Espírito é o contraste das obras da carne, né? Enquanto você tem prostituição, do outro lado você tem santidade. Enquanto você tem concupiscência dos olhos, do outro lado você tem reverência à obediência ao Senhor. E assim vai. Então, tudo que tem no fruto do Espírito é o contraste das obras da carne. Aí dá para identificar quem está em Cristo e quem não está. Uma vez um irmão me perguntou: como é que eu vou identificar o joio daqui na casa? Porque ele é parecido com nós, né? Ele é parecido na capa, mas nas obras, na atitude dele não é, porque ele não tem amor, ele tem inveja. E não vive só com uma mulher, ele vive com várias. Por exemplo, ele não adora só a Deus, ele tem vários ídolos, idolatria. Ele fala heresias, enquanto que nós falamos a verdade de Deus. E assim vai. Então, o fruto do Espírito é a identificação perfeita contra as obras da carne. Ali a gente identificamos quem é de Cristo e quem não é. Amém? É simples. É simples. Quando você conhece o Gálatas 22, fruto do Espírito. O fruto, não os frutos, o fruto, como ele está identificando aqui, do Espírito em sua vida, no seu irmão, você vai identificar a questão de quem é de Deus e quem não é. Amém? Continuamos aqui no terceiro tópico do primeiro ponto. Andar no Espírito. Versículo 16. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, ou seja, nos escritos de Paulo,
vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Olha que coisa. Ser guiado pelo Espírito, estou repetindo, significa para Paulo, né, vitória sobre os desejos do impulso carnal, ou seja, mortificar a carne, sou vitorioso em Cristo Jesus. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade. Olha o que é andar no Espírito. Você tem que ser humilde, você tem que ser submisso a Deus, né? E ter santidade. 3 aspectos. Humildade, submissão e santidade. Isso que é andar em Espírito. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ele usa esses termos. Vamos ver esses termos. Quais são os termos? Agradando em tudo, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gálatas 1:10. Olha aqui. Andar e agradar em Deus. 1 Tessalonicenses. Ele coloca o 1 Tessalonicenses todinho, o primeiro capítulo, mas eu vou ver aqui. Olha, só a introdução dele, o prefácio. Paulo e Silvio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, e o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós nos limitamos em paz do Senhor, ele faz toda essa introdução para dizer uma paz do Senhor para o próximo. Então, isso é andar espírito. Andar como? Com humildade, submissão e santidade, né? Qual outro ponto que ele dá como referência nessa humildade, submissão e santidade aqui? 1 Tessalonicenses 4:1. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós de que maneira vem andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aqui ele tá mostrando humildade, ele está mostrando a santidade, fora que tem submissão também no meio. Só nesse 1 Tessalonicenses 4:1, né? Andar em amor. Sem amor, você vai parecer um sino, vai tinar, ninguém vai entender nada. Andar em amor. Efésios, vamos lá. Efésios 5:2. E andar em amor, viu? Como também Cristo vos amou. Lindo. E se entregou a si mesmo por nós. Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus foi para o matadouro, Isaías 53, né? Não falou nada, e ele foi a oferta, ele foi a sacerdote, perdão. Ele foi o próprio sacrifício, ele foi tudo em tudo, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Efésios 5:2. Andai como filhos da luz, 5:8. Filhos da luz. Se nós somos cordeiros de Deus, quando aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus, então somos cordeiros de Deus, então temos que andar como Jesus. 5:8. Porque no outro tempo andei em trevas, em pecados, né? Agora sois luz do Senhor, andar na luz, né? E andai como filho da luz, viu? Se tu é filho do Pai da luz, tu é filho da luz, andar na luz. Amém? Lindo isso, né? Andai nele, né? Colossenses 2:6. Andai nele. Colossenses 2:6. Eu já estava com saudade de ler versículo. Gosto de estar lendo a revista e lendo o versículo. Como, pois, recebeis o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vou repetir. Como, pois, recebeis o Senhor quando tu aceitou a Jesus, tu recebeu Jesus, né? Jesus Cristo. Assim também nele, seja como ele, fale como ele, pense como ele, vista como ele, ande como ele, haja como ele, seja como ele. Amém?
Continuando, o apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em temor, andar em obediência. 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. 1,17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, obediência, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da sua vivência terrena. Andai em temor, andai em obediência, andai em humildade, andai em submissão, andai em santidade. Amém? Andai em temor. Glória a Deus. O síntese desse tópico primeiro diz o seguinte: o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. Vou repetir: o fruto do Espírito revela o crente, que vive sob os domínios de Cristo. Nós reconhecemos quem são da luz, quem são de Cristo, porque ele anda pelo domínio do Espírito e do fruto do Espírito. Amém? Vamos continuar nossa lição com o segundo tópico: diferença e relação entre os frutos e os dons do Espírito. Nós vamos ver a diferença e a relação entre o fruto e os dons. Qual é? Tem aí no meio o amor. Faz uma divisão e ao mesmo tempo faz a união, Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm origem numa mesma fonte e ambas glorificam a Deus. Qual é essa fonte? O Espírito Santo. Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. O amor está intrínseco no dom, mas ele não é dom. Ele é uma graça, vamos dizer assim. Dom é outra coisa. Dom é uma coisa, graça é outra, mas eles se unem através do amor. 1 Coríntios 4, 14, 1. A gente vai ler aqui esse 1 Coríntios 14, 1. Não, vamos logo ler aqui, já que ele está aqui. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 1. Segue a caridade, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais. O amor tem que estar no meio, mas junto com isso segue os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar, Aí ele vai embora. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. É lindo, Mas ninguém entende a não ser o próprio. O dom de profecia é importante porque fala diretamente da língua do homem, através de Deus, usando o homem para edificar a igreja. Amém? Vamos ver aí a diferença, que é o primeiro tópico. O que há em comum entre as duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. Qual é a fonte de origem? O Espírito Santo. A primeira é o amor, é a maior modalidade do fruto do Espírito. Qual é a maior? É o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Ou seja, do fruto do Espírito, o mais importante é o amor. A longanimidade, a temperança, a paz, o gozo é reflexo desse amor. Por isso que sem amor não tem sentido nem um fruto, nem os dons. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito. O amor representa o fruto do Espírito em nossas vidas. Ao comparar o fruto com os dons do Espírito, o amor é superior aos dons. O amor é superior aos dons, para ter uma idade. Dons do Espírito. O amor é superior aos dons e o caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente. No caso do amor, é superior aos dons do Espírito, é um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você tem que procurar com zelo os melhores dons em nome de Jesus, Qual é o versículo? 1 Coríntios
13, 12 e 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, né? E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procure os melhores dons. O Espírito Santo de Deus que habita em vós vai procurar um caminho mais excelente. Qual é esse caminho mais excelente? Você pode estar pensando, deve ser um lugar rico, próspero aqui na terra. O caminho mais excelente é o reino dos céus. Mais excelente do que isso não existe. Amém? Continuando aqui. Por essa razão, o amor encabeça essa lista de Gálatas 5:22, por isso que ele é o primeiro. O resto é reflexo dele. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Vamos ver. Agora, pois, permanece a fé, né? A esperança e a caridade. Os três são importantes. Estas três, mas a maior delas, qual será? A caridade, né? Nesse ponto aqui ele destaca três, mas ainda prevalece a caridade, ou traduzindo em outra tradução, caridade significa amor, né? A fé, a esperança e a caridade são importantes, mas ainda prevalece o amor, que é a caridade, são iguais, similares, iguais, no caso só muda a tradução. Amém? Mas hoje eu tô que tô. Só Jesus na causa. Paulo afirma ainda que os dons sem amor não são nada. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Os dons sem amor não são nada. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Ainda tem gente que diz que não tem língua dos anjos. Já vi falar. Não existe língua dos anjos. Então como é que eles se comunicam? Ficam. Se nós temos forma de se comunicar, isso também tem. Vou repetir. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a nossa, e a dos anjos, anjos têm forma de se comunicar pela língua deles, pela voz deles, e não tivesse caridade, não tivesse amor, seria como o metal que soa como um sino que tinha. Eu falei já 2 vezes sobre isso. Está aqui a confirmação em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Continuando. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos o mistério e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Sem amor não adianta nada de dom, nada de fruto do Espírito. Terminando, que é o 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. Então não adianta ser inteligente, não adianta conhecer a Bíblia, não adianta saber da aula, não adianta ser cheio do Espírito se você não tiver amor. Isso de nada adianta. Amém? Paulo afirma ainda que os dons sem amor não saem para nada, já acabamos de ver, e são passageiros, 1 Coríntios 3, 8, 10. Mas o amor é eterno. Vamos continuar nossa lição. Amém? Glória a Deus. Paulo afirma ainda que os dons sem amor não são nada. 1 Coríntios 13, 1 a 3, como eu falei ainda agora. É como um sino que bate e ninguém entende. Tem que ter amor, né? E são passageiros. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Mas o amor é eterno. Bora ver esses passageiros aí. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. De 8 a 10. 6, 7, 8. A caridade nunca falha, mas ouvindo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, Jesus, né? Então o que é
então o que o é em parte será aniquilado. É o que ele diz aqui. E serão passageiros, aniquiladas, né? Mas o amor é eterno, né? Ou seja, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, que é a fonte do amor, será eterna. Amém? Vamos para o segundo ponto do segundo tópico. Os dons na igreja. Lembrando que os dons na igreja servem para cá, para esse mundo terreno. Quando nós formos transformados e ser levados aos céus e ficarmos no corpo grosso, tal qual é de Jesus, não precisaremos mais desses dons. Dons é aqui para a igreja crescer numa estatura de conhecimento, de comunhão e de verdade com o Senhor. Amém? É para edificar a igreja, então é terrena. Dons não servem lá para cima. De certa forma, esses dons já são incluídos na nossa vivência, no nosso pensamento, na nossa característica glorificada. Então não há necessidade de usar que eles já são mais para o mundo terreno do que para o mundo espiritual. Convém relembrar que os dons são importantes para cá, tá? Isso não significa que devemos desprezá-los. Com certeza, estamos no mundo físico, então não podemos desprezá-los porque eles servem para nos aperfeiçoar, né? E a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. 1 Coríntios 12:1. Não pode ignorar, é só uma repetição. Acerca dos dons espirituais, não quero, os irmãos, que sejais ignorantes. Não ignorar. Aqui o ignorante não é estar te falando de que você é mal educado. Ignorante, né, nesse 12:1 de 1 Coríntios é que você não tem conhecimento do que os dons espirituais podem fazer por você aqui no mundo terreno. Então, por você não conhecer, você não saber, você tem que aprender. Você está ignorante no conhecimento, não na falta de educação, que muitos interpretam assim, infelizmente, né? Que busquemos os melhores dons, né? 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, que busquemos os melhores. Melhores do que dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse caminho é o caminho para o céu, né? E não desprezei as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Eu quase não vejo mais profecia na igreja. Isso é preocupante porque as pessoas não procuram profetizar mais, né? 5:20, né? 1 Tessalonicenses 5:20. Tessalonicenses 5:20. 28, 23. E não desprezei as profecias, pura e simplesmente. Direto e no ponto. A igreja sem profecia não é a igreja de Deus, que Deus é um ser profético. E o que ele faz no passado e no presente, ele faz pensando no futuro. Então a profecia deveria ser uma coisa normal nessa igreja, mas ela está sendo esquecida e até desprezada. Aí tem uma observância aqui: não desprezei as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Para que você não esqueça que existe a vontade de Deus, Ele que usa os seus profetas, né, como oráculos, para levar a vontade, a palavra de Deus a toda criatura. Então a gente não deve ignorar as profecias, a gente deve buscá-las, né? Mas talvez por não estarmos buscando, que quase não vemos mais dentro da nossa igreja. O que é triste, Devemos reverter esse quadro, com certeza, né? Em outras passagens, prevaleceu a supremacia do amor. 1 Coríntios 13:13 e Gálatas 5:13 e 6:12, né? 1 Coríntios 13:13, bora ver. 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13,
13:13. E agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Nós temos que viver com esperança, nós temos que viver com amor, né? E nós temos que viver com fé. Mas de todas essas três, a mais importante é a caridade. Traduzindo, caridade é a mesma coisa que amor, né? Então não devemos viver sem essas três, mas a mais importante é a caridade ou o amor, né? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Todos os três são similares, mas a gente vai ler todos os três, 5, para a gente ver como a palavra de Deus ela se enquadra em vários pontos. 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, ajudar uns aos outros pelo amor, viu? Uma forma um pouco distinta de explicar, mas relembrando sempre a fé, né, a esperança e a caridade. E qual é o outro? 6:1-2. As últimas exortações e saudações, a despedida de Paulo, de Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado, né? Interessante, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo se deixou usar e escreveu coisas inefáveis, é impressionante, né? Além de ajudar os outros, você tem que ter cuidado de si mesmo para não se deixar se enganar, né? Tentando ajudar, em vez de ajudar, você vai se enganar e o outro vai te enganar e tu vai te enganar a ti mesmo tentando ajudar. É complexo, mas é verdade. Às vezes a gente tentando ajudar os outros, a gente se complica e se põe, como dizem por aí, uma saia justa, né? Mas a gente tem que ter sabedoria em ajudar verdadeiramente e não se meter em encrenca, né? Às vezes a gente, querendo ajudar, a gente se prejudica. Amém? É isso que ele quer dizer. Interessante a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. A sabedoria do homem é bobagem para Deus. Interessante. Continuando aqui. Gálatas. E não te vejo profecias, os dons são comparados a um andame numa construção, a igreja e um edifício. Todo edifício, ele está comparando a gente como um edifício. Todo edifício precisa de um andame, precisa de dons, né? Então, quando a gente acaba de construir o prédio, os andames não são mais necessários. Aí, quando você recebe, procura a profecia, os dons, então você cresce espiritualmente em conhecimento e em verdade. Quando você chega nesse patamar, você não vai precisar mais de dons. Então seu prédio já está construído, a estrutura já está pronta, você está pronto para morar no reino dos céus. Então os dons não são mais necessários para você e eles são deixados para trás, porque o prédio já está pronto para morar com Jesus. Lindo, né? Essa comparação aí. 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10, 1 Coríntios 3:10, lá no começo do 1 Coríntios. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Alguém te chama, o Espírito Santo te convence
coloca o fundamento que é Jesus e tu cresce pelos dons, andame, até chegar à estatura perfeita de ser resplandecido ao céu e ser chamado e levado e transformado por Jesus. Lindo, lindo, lindo. Efésios 2:20 e do Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O prédio que se foi construído, quem mora lá dentro é o Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um prédio estruturado, o Espírito Santo habita nele. E ele se enriquece em conhecimento, em obras, em espírito, em verdade. E está pronto para receber Jesus para todo sempre. Lindo, né? Continuando aqui. Não é possível uma construção prosseguir sem um andame. Mais uma vez concluída a obra, o andame é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, viu? Mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja. Hoje, pois, ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, 10, 20. Esse aqui eu sei quase de cabeça, mas eu vou ler aqui. Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Efésios 6, 10. 6, 10. É, isso aqui. Armadura de Deus. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, né, do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, não diz? Mas sim contra quem que nós vamos lutar? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais, olha só, da maldade, nos lugares, aonde? Lugares terrenos? Nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a sangue, não contra a carne, mas contra esses seres aqui espirituais que moram no mundo, né? Que moram nos lugares celestiais. Então só podemos lutar aí com o quê? Com fé e oração e obra na vontade do Senhor. Ensino, evangelismo, pregação. Assim que a gente luta contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Amém? Não é com força, é com oração, ensino, palavra, pregação. Amém? Segundo Apocalipse 22 e 21, o mundo vindouro não haverá necessidade desses cursos espirituais, ou seja, dos dons, né? Porque 21, nova terra, novo céu, não tem sol, não tem lua, não tem mar, tudo é diferente, tudo é cristal, o sol é Deus e Jesus é só o destra, né? O 22 mostra um mundo espiritual totalmente diferente do mundo que nós vivemos. Amém? Então, os dons só servem para cá, não servem para o mundo espiritual. Glória a Deus. Amém? Já voltamos em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa lição, a quinta, né? Com o terceiro tópico que tem como o título: o Espírito se opõe à carne. O Espírito que mortifica a carne e se opõe contra ela, né? O que levou o apóstolo a assumir o assunto foi o contexto das igrejas de Gálatas, o abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estava dando ocasião à carne, levando à falta de amor e a desunião. Mas eu já bato. E a desunião, né?
antinomia de um lado e legalismo de outro. É alguém que é contra determinada ideia, né? Por exemplo, os judeus eram contra o cristianismo. E o cristianismo não aceitava mais, por exemplo, a circuncisão dos hebreus. Então, tanto de um lado como do outro. Mas no caso aqui era mais para prejudicar o crescimento do cristianismo do que para ajudar. E o legalismo que existe até hoje, infelizmente, né? É quando a pessoa pega a palavra de Deus e transforma em coisa doutrinária humana. Ele pega a palavra que ela foi descrita pela mente de Deus e transforma numa lei humana, né? Ele vê pela letra, ele não vê pela revelação do Espírito Santo que habita em nós. Legalismo. Isso aconteceu lá com os fariseus e saduceus em relação a Jesus. Eles não reconheceram o Messias como Salvador e estava escrito lá em Isaías, né? Tanto que aquele mestre, quando foi visitar Jesus à noite, ele veio com: eu sei que tu é Deus porque tu faz esses sinais, mas ele não se tocou lá do que estava escrito em Isaías 53, né? Então Jesus disse que verdadeiramente é necessário tu nascer do Espírito e da água. E ele, apesar dessa revelação de Deus para ele, não é possível voltar para frente da mãe, né? Ele não entendeu, mas ele entendeu já quando Jesus foi crucificado. Aí que ele foi entender, que Jesus explicou para ele que estava escrito em Isaías como o Messias vinha, quem era Isaías. Mas eles eram tão legalistas que não prestaram atenção nisso. Infelizmente isso acontece entre nós ainda, né? Amém? Vamos ver aqui o legalismo, né? O primeiro ponto do terceiro tópico da quinta lição. Legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Completamente distintas essas duas coisas aí. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, né? Jesus veio nos afastar do jugo da lei, né? Depende da carne, ou seja, o homem carnal que interpreta a palavra de Deus legalmente, e ela não é feita para ser interpretada assim, ela é feita para ser revelada pelo Espírito Santo. Depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Gálatas 5:16 a 18. Bora lá ver? Gálatas 5:16, 16 e 18. 5, 16 e 18. As obras da carne e do fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, precisamos ser espirituais para mortificar a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É a luta eterna. Eterna, terrena, né? E eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, como Paulo mesmo diz, quando queremos fazer o bem, aí já estão fazendo o mal. Quando estão fazendo o mal, querem fazer o bem. Então é essa briga espiritual e carnal ao mesmo tempo, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se és espirituais, você não vai interpretar a palavra de Deus legalmente ou legalistamente, vai interpretar pela revelação do Espírito de Deus que habita em vós. Lembra que quem escreveu a Bíblia foi a mente de Deus usando a mão do homem. Aí muitos que são tão ignorantes, ou seja, não conhecem a verdade da palavra de Deus, acham que a Bíblia foi escrita por um homem porque foi o escritor humano que fez. Ele não tem esse reconhecimento de que o homem se deixa usar pelo Espírito de Deus, e quem está escrevendo pode ter ser a mão de Deus, mas a mão do homem, perdão, mas a mente não é do homem, a mente é do Espírito Santo, que é Deus que habita em nós. É esse que vem as ideias e as escrituras da nossa palavra, do verbo, da Bíblia, dos livros. Tudo a mesma coisa. Amém? O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, Gálatas 2:4. Vocês sabem o que é judaizantes? Os judaizantes era os judeus que se convertiam ao cristianismo
Mas eles não aceitavam a ideia de Paulo, a nossa ideia. Eles queriam legalizar o cristianismo. Por exemplo, que eles queriam que quem aceitasse a Jesus, eles queriam que fosse circuncidado. E Paulo disse que a circuncidação é no coração e não na carne, né? Então esses são os judaizantes. Eles se convertiam, mas eles queriam trazer a lei para o cristianismo. E não é assim, né? É por interpretação, não por vontade humana. Ensinavam nas igrejas da Galácia o egocentrismo motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta a desavença. Gálatas 5,15. Gálatas 5,15. E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vade não vos consumais também uns aos outros. Não adianta pelejar pela carne, tem que pelejar pelo espírito, porque senão vamos virar canibais e começar a devorar um ao outro por violência, por ofensas, e sim, e a nossa luta não é contra a carne nem com a sangue, é com as hostes, não é entre nós, né? Amém? Segundo ponto, a carne e o espírito. A palavra grega sarxis, carne, né, tem muito significado na Bíblia. Tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar várias coisas, carne, né? Vamos ver o que significa. Pode significar fraqueza física, carne pode ser fraqueza física, Gálatas 4,13. Pode significar o próprio corpo, Gálatas 4,13. O ser humano como ser, Romanos 1,3. O pecado, né? Está na carne, está em pecado. Versículo 24, nossa leitura bíblica. Os desejos pecaminosos, Romanos 8,8. Bora ver se Romanos 8,8, desejos pecaminosos é bom. A gente vê. Romanos. Antes de Gálatas, antes de Efésios, antes de Coríntios. Romanos 8,8. 5,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Um homem carnal, um homem legalista, um homem inteligente, um homem que tenta entender a Bíblia pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio conhecimento, é carnal. Deus não é carnal, Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e verdade. Então temos que mortificar a carne, sermos seres espirituais que somos, embora não conhecemos ainda, não atenuamos, não se lembramos, para compreender a Deus. Senão, só o Espírito entende o Espírito, carne entende carne. Amém? O contexto determina o significado dela. No contexto das obras das carnes, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. A carne domina o ser humano e prejudica a espiritualidade com o homem Deus. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, já espírito, né, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber o que o escritor sagrado está se referindo. Ou seja, espírito significa três coisas, né? O Espírito Santo, que habita em nós, que é de Deus, que é Deus, né? O espírito humano, o homem já nasce com o espírito humano. Quando ele aceita Jesus, ele começa a ter o Espírito de Deus, né? Irmão, nós temos dois espíritos depois que a gente aceitamos Jesus, sim. Antes só temos o nosso, que é o Espírito humano, né? O Espírito humano e os espíritos imundos, que os anjos caídos são espíritos, mas são imundos. A gente tem que identificar esses três aí: o santo, o do homem e o imundo. A como? Seja espiritual, né? E só presta atenção ao contexto para saber o que o escritor sagrado está se referindo. Já expliquei. O opositor do espírito, ou a oposição do espírito contra a carne na vida cristã, mostra que os que são de Cristo crucificam a carne. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências desejos exacerbados, tanto sexuais como financeiros, como materiais. Versículo 24 da nossa leitura lá. E isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Mortifica o seu eu,
morra para o pecado e viva com Cristo para toda a eternidade, né? Terceiro ponto, os vícios. Versículo 19 e 21 aí da nossa leitura bíblica. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne, né? Versículo 19 e 21. Bora ver as obras da carne rapidinho? É para a gente relembrar, vamos te relembrar. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, né? Impureza, lascívia, sexo exagerado, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emudições é problema, viu? Iras, belezas, dissensões, heresias, inveja, que começou lá com Satanás no reino dos céus, homicídios, bebedices, glutonaria. Bebedice é quem é viciado em bebida. Glutonaria, um exemplo certo de glutonaria é o carnaval, né? E outras coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Quem comete tudo isso não está predestinado para o céu, está predestinado para ir para o lago de fogo e enxofre. Amém? Continuando, as obras da carne, que é 19 e 21, acabei de ler. Outras listas aparecem com outras epístolas paulinas, Romanos 1, 29 e 81, 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 1 Timóteo 9 e 10. Aí depois vocês leem em casa isso aí, que a lista é longa. Vamos ficar só com essas temporariamente. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ela acrescenta as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Acabei de ler. Então, essas aqui estavam em Gálatas. As outras, que está em Coríntios, Romanos e Timóteo, está nos outros lugares, mas não deixam de estar presente também em Gálatas. Mas as mais presentes em Gálatas eram essas. Por isso que eu não vou ler as outras. Amém? Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Aí ele classifica esses vícios nas categorias. Sexo ilícito, sexo ilícito, a primeira categoria. Prostituição, impureza e lasciva. Prostituição, impureza, lasciva, né? Prostituição é aquela pessoa que é casada e trai a esposa, ou vice-versa, né? Impureza de tudo quanto é tipo, impureza pecaminosa, impureza sexual, impureza de idolatria, aí vai. E lasciva é o desejo exagerado do sexo, sem controle, né? O segundo ponto caracterizado os vícios, pecados de ordem religiosa. A primeira é a idolatria, adorar outros deuses, feitiçaria, feitiço, né? Idolatria e feitiçaria, só essas duas para começar. De ordem religiosa, pecado de ordem social, são as maiores, né? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Essas são as classificações. Síntese do nosso tópico 3, o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desilusão. O amor é a chave de tudo. O amor define para onde você vai, e se há falta de amor, para onde você não vai. Amém? Vamos concluir. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. A gente tem as duas e tem que eliminar as carnais e ficar só com as espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Interessante, né? Provérbios 23, 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Lucas 6, 45. Se está cheio do Espírito, vai falar de Deus. Se está cheio do mundo, vai falar de coisas, de heresias inefáveis, malignas, né? O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e cargas. Ou seja, a vida carnal leva para a morte de tormento, lago de fogo e enxofre, o inferno, como que ele chama, eu chamo de tormento, né? Mas a vida espiritual, por mais que você morra fisicamente, que todos vão passar por isso querendo ou não,
mas você vai ter uma vida eterna ao lado do Pai Celestial, à sua destra, Jesus Cristo, o Espírito Santo, com todo aquele mundo espiritual lindo para todos sempre, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com 4 seres viventes, com 24 anciões, e um mundo perfeito, que deveria ser já lá desde o Éden mineral e não foi. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos já passar para a edição 6ª, né? Santificação, comprometidos com a ética e o espírito. É uma verdade que, sem verdade, é impossível ser espiritual. Eu agradeço a oportunidade. Se inscrevam, deem os seus likes, né? Para que esse canal continue sendo propagado, continuado, e todos possam ser alimentados da palavra de Deus. O irmão Maurício agradece através da Assembleia de Deus, Casa de Oração, Campo da Cidade Nova, da Igreja Monte Carmelo. Eu agradeço em nome de Deus. Amém.